Olá! Irei tratar neste vídeo roteirizado a respeito do estudo dos gases. Equipe e experiência realizada pelos alunos Amanda Vanderlei Alves, Ana Clara Marinho da Silva, Arthur Lins Castelo Branco, Aurélio Silva Bizarrias e Elielma Maria da Silva. Instruídos pelo responsável pela disciplina de Físico-Química, professor Márcio José de Moraes Lopes, em setembro de 2022. A teoria cinética dos gases foi desenvolvida em 1857 por Rudolf Clausius, com o intuito de explicar as propriedades e o comportamento interno dos gases, que são constituídos por um grande número de partículas que estão em movimento contínuo e aleatório. Essa movimentação contínua justifica a facilidade que os gases escapam de recipientes. Estudando os gases, se compreende a análise da matéria quando se apresenta no estado gasoso, sendo este o seu estado termodinâmico mais simples. O estado de um gás é caracterizado pela medição de três grandezas, denominadas variáveis de estado, que são pressão, volume e temperatura. E para facilitar o estudo, foi desenvolvido o gás ideal, composto de moléculas que se refletem umas nas outras sem interagir de maneira alguma. Não há forças de atração ou repulsão entre as moléculas e nenhuma energia é perdida durante as colisões. Por isso, as condições mais comuns de temperatura e pressão de um gás, que são adotadas como padrão pelos químicos e físicos, recebem nomes especiais, que normalmente são representadas pelas siglas CNTP, condições normais de temperatura e pressão, e CATP, condições ambientais de temperatura e pressão. Um gás sofre uma transformação gasosa quando pelo menos uma das variáveis de estado sofre modificação. Existem três principais tipos: transformação isotérmica, pela lei de Boyle, transformação isobárica, pela lei de Charles, e transformação isocórica, pela lei de Gay-Lussac. Portanto, estudar os gases é de grande importância na compreensão de fatos que ocorrem no nosso cotidiano, tais como um balão subir, uma bexiga murchar com o tempo, a pressão interna de um pneu aumentar em dias mais quentes, e entre outros. O objetivo desta experiência é de observar as leis que regem o comportamento dos gases, utilizando materiais específicos juntamente com a alteração das variáveis de estado, que são temperatura, pressão e volume. Os materiais utilizados durante os experimentos foram uma seringa de 60 ml, beckers, o balão de aniversário, uma linha de barbante e uma garrafa plástica. E o equipamento utilizado durante o experimento foi o bico de Bunsen. Para o primeiro experimento, foi colocado em uma seringa de 60 ml, 20 ml de ar em seu interior, ou seja, puxando-se o êmbolo até a medida de 20 ml, se obteve o ar, e foi fechado com a base da agulha. Em seguida, foi colocada essa seringa dentro de um becker com água a 80 graus, pois não havia tempo para concluir a temperatura em 100 graus, que foi pedida. Logo após, foi anotado de quanto foi a variação de seu volume. Resultado 1. Observou-se o aumento do volume final da seringa após o aumento da temperatura, saindo de 20 ml para 22 ml, com uma variação de 2 ml. Podemos associar este experimento à lei de Gay-Lussac, pois aconteceu uma transformação isobárica, devido à variação significativa de volume e temperatura. Na resolução do exercício proposto, questão 2, foi encontrada a temperatura de 321 kelvins ou 48 Celsius, mediante ao cálculo visualmente exposto. Para o segundo experimento, foi feita uma bolinha com um balão de aniversário. Amarrou-se com uma linha de barbante e colocou-se dentro da seringa de 60 ml pela sua parte superior e foi fechado com a base da agulha. Puxou-se o êmbolo e observou-se o que ocorreu com o balãozinho dentro da seringa, e foi anotado. Após isso, foi aberto a ponta da seringa e puxou-se o êmbolo até em cima, e fechou novamente a seringa, e foi pressionando o êmbolo, observando o que aconteceu com o balãozinho. Resultado 2.
Observou-se que com a seringa fechada, houve o aumento do volume do balão, mas com a seringa aberta não houve o aumento do volume do balão. Podemos associar este experimento à lei de Boyle-Mariotti, pois aconteceu uma transformação isotérmica, devido à variação significativa somente do volume e pressão. Para o terceiro experimento, prendeu-se o balão no gargalo da garrafa plástica, evitando que ele estivesse com ar, e colocou-se num beque com água quente a 80 graus, pois não foi possível chegar a 80 por causa do tempo, e foi anotado o que aconteceu com o balão. Resultado 3. Observou-se que o balão encheu, ou seja, se expandiu. Aumento do volume. Podemos associar este experimento à lei de Gay-Lussac, pois aconteceu uma transformação isobárica, devido à variação significativa de volume e temperatura. Resolução. Questão 3. Diante do cálculo exposto, foi encontrada uma pressão final aproximadamente igual a 1,3 atm, considerando a inicial 1 atm. E para o quarto experimento, fechou-se a garrafa plástica e colocou-se em um beque com água a 90 graus, pois não foi possível chegar a 100 devido ao tempo novamente. E após 2 minutos dentro d'água, foi tirada a garrafa e, observando o que aconteceu, foi anotado o que houve com a garrafa. Na questão proposta de número 4, foi encontrada uma pressão de 1,21 atm, de acordo com os cálculos demonstrados. Portanto, pode-se afirmar que em todos os experimentos, os gases apresentaram a capacidade de sofrer expansão e compressão, ocupando o formato do recipiente que estão inseridos. Observa-se a ocorrência da alteração das variáveis de estado, pressão, temperatura e volume, as quais interferem diretamente no comportamento do gás. Diante destes parâmetros, os gases sofreram as denominadas transformações gasosas, isobárica, quando a pressão permanece constante, isotérmica, quando a temperatura é constante, e isocórica, quando o volume é constante. Através dessas observações, podemos concluir que o estudo dos gases é de extrema importância para a compreensão do comportamento gasoso e possui várias utilidades nas áreas da química.